Olá a todos, eu sou Newton Sebraga. Este é o canal de informações técnicas do Instituto Newton Sebraga, o nosso canal do Como Funciona. Nele nós analisamos componentes, circuitos, tecnologias e equipamentos de tecnologia e damos uma breve explicação do seu princípio de funcionamento, o que pode ser muito interessante, tanto para aqueles que já estão na eletrônica ou na tecnologia e desejam saber mais, como para aqueles que estão aprendendo e desejam saber as bases do funcionamento de certos dispositivos e equipamentos eletrônicos. Nós vamos falar hoje de um componente que está em alta, nunca esteve tanto em alta como agora, tanto pelas aplicações terapêuticas em esterilização, iluminação, detecção, sensoriamento e muito mais. Nós falamos do LED, que podem ter os mais diversos formatos. Esses que eu tenho na minha mão são os LEDs discretos, aqueles maiores que você pode usar você mesmo nos seus circuitos eletrônicos. Mas existem aqueles pequenininhos, os SMD, que são montados em placas extremamente pequenos e extremamente eficientes. Mas o que é o LED? O LED é um dispositivo emissor de luz. Ele é um Light Emitting Diode, um diodo emissor de luz, se a gente for traduzir ao pé da letra a sua sigla, que passou a ser nome, né? Na realidade, ela é uma sigla, é uma abreviação, e ela passou a ser o nome do componente, tanto que a gente grafa o nome do LED com letra maiúscula, se bem que já estejam por aí grafando com letra minúscula. Continuaremos a grafar com letra maiúscula. Mas o que é o LED? Vamos partir da luz. A luz é uma radiação eletromagnética. E o que ela representa depende da frequência. Assim, nós temos um espectro, que vocês podem ver, que ele começa lá embaixo, nas radiações de menor frequência, de maior comprimento de onda, com o infravermelho, que é aquela radiação que nós não podemos ver, mas nós sentimos na pele, é o calor. Aí chega um ponto em que a radiação se torna visível. Então nós começamos com o espectro luminoso visível. Começa lá no vermelho e passa pelas cores do arco-íris. Vai lá para o laranja, o amarelo, o verde e termina lá no violeta. Passa pelo azul, é lógico, termina no violeta. Então esse é o espectro visível. Então entre esses dois pontos, do vermelho ao violeta, que nós temos a faixa visível, existem comprimentos de onda muito bem definidos. E quando o comprimento de onda se torna menor, a gente tem frequências maiores, é óbvio, e aí nós começamos com o ultravioleta. E o espectro prossegue. Nós temos o ultravioleta A, B e C, depois nós temos os raios X, e assim vai. Para nós interessa o quê? Vermelho, o infravermelho, o visível e o ultravioleta. Por quê? São radiações que hoje são produzidas pelos LEDs. Então vamos ver como é que o LED produz luz. Uma lâmpada comum, ela emite luz porque você aquece um filamento de metal. Quando você passa uma corrente elétrica, os átomos do filamento, eles esquentam e vibram. E nessa vibração eles produzem ondas eletromagnéticas. Só que uma lâmpada incandescente comum, ela é um emissor não sintonizado, quer dizer, é um emissor de ruído. Ela produz frequências de toda a faixa visível e também um pouco de infravermelho e até um pouco de ultravioleta. Ela não tem uma frequência fixa, ela produz todas ao mesmo tempo. E lá, do tempo do Isaac Newton, que provou, ele fez o famoso disco de Newton, que mostrou que a luz branca ela é a mistura de todas as cores. Então, quando um corpo tem os seus átomos vibrando em todas as frequências, ele é muito aquecido, ele emite luz branca. Então é o caso da lâmpada incandescente, quando a gente aquece o filamento, ligando-o à força. Mas vejam que também depende um pouco esse espectro da temperatura. Se você baixa a temperatura do filamento, a luz se concentra mais na parte baixa do espectro. Então é por isso que uma lâmpada enfraquecida, quando a tensão está baixa, ela fica meio amarelada. Por outro lado, se você liga uma lâmpada numa tensão maior que devia, o espectro tende para o azul, então a luz fica azulada. Então a gente tem aí as separações de acordo com a temperatura.
Foi um físico chamado Boltzmann que elaborou uma curva em que ele determina a proporção de luz que é emitida por um corpo quente em função da sua temperatura. É um gráfico muito interessante, mas ele mostra também que o quê? Que os espectros deles são contínuos e têm todas as frequências. Nós podemos produzir luz de uma forma diferente, como é no caso do LED. Se eu passo uma corrente elétrica por uma junção semicondutora, dois metais, por exemplo, feitos de um elemento chamado arseneto de galho, eu verifico que na junção, quando a corrente passa, os átomos são excitados e eles passam a emitir radiação, eles emitem luz. Antigamente já sabia disso, ocorria nos diodos comuns, porque quando passava a corrente eles emitiam infravermelho. Mas com o arseneto de galho nós podemos obter comprimentos de ondas menores, ou seja, podemos obter luz visível. Então assim surgiram os primeiros LEDs. Passava-se uma corrente nesse material e a junção emitia luz, mas tem uma característica de um comprimento de onda único, de uma cor bem definida. Nos casos dos primeiros LEDs, essa cor era o vermelho. Então, os primeiros LEDs, realmente, os mais comuns que existiam antigamente, eram vermelhos, porque havia a emissão apenas de luz naquela frequência. Então, vejo que, diferentemente da lâmpada, o LED é um dispositivo sintonizado. Ele emite luz de uma cor única. Com o tempo, as tecnologias foram aperfeiçoando e, misturando impurezas nesse material do LED, foi possível, com o tempo, obter emissões de outras cores. Então, assim surgiram os LEDs laranja, os LEDs amarelos, depois vieram os LEDs verdes, os LEDs azul. Hoje nós temos também os LEDs violeta. É lógico que, como são tecnologias que avançam, houve época em que o preço de um LED azul era quase 10 vezes maior que o preço de um LED vermelho. Então não era uma coisa comum. Hoje não. Hoje a gente tem LEDs de todas as cores. Mas veja, se ele é um LED e produz uma cor única, ele tem um espectro estreito, como é que eu faço para obter o branco? Vocês veem aí, tem LED branco, né? O Newton já deu essa resposta. Ele mostrou que o branco é a mistura de todas as cores. Então, se você pegar 3 LEDs das cores básicas, RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, e misturar apropriadamente as luzes desses 3 LEDs, você obtém luz branca. Então, se vocês olharem um LED branco de uma lâmpada comum de LEDs, vocês vão ver que na realidade ela tem 3 chipzinhos, um de cada cor. E eles são dimensionados para produzir as cores de modo que misturadas dá o branco. Mas eu posso ir além. Eu posso mexer com as 3 cores emitidas por eles. E com o gráfico que vocês podem ver aí na ilustração, o gráfico das cores, eu posso obter qualquer cor possível. Eu posso obter qualquer cor que eu deseje, simplesmente misturando as cores desses LEDs. E é assim que faz a televisão, que tem o display de LED. Eu tenho lá, para cada pontinho da imagem, 3 pastilhazinhas de LED. Elas são microscópicas. E quando vem o sinal lá da estação, ele mostra que aquele pontinho que está naquele lugar da tela tem que acender, por exemplo, com a luz marrom. Então, ele manda para o circuito processador a informação marrom. Quanto de cada R, de cada G e de cada B eu devo pôr para que a luz emitida seja percebida pelo meu olho como marrom? E ele faz isso. Então eu consigo ver na tela um pontinho marrom. Se eu pegar uma lente nessa hora e analisar aquela tela, faça isso no seu computador, você vai ver que tem 3 LEDzinhos acesas com cores diferentes. Mas você de longe vê uma só, vê a combinação dos 3. Então vejam a importância do LED, né? Então hoje o LED é usado para produzir a luz branca, com grande intensidade, as tecnologias permitem que você tenha LEDs potentes. Você pode obter luz de qualquer cor para efeito decorativo. Você pode ter as luzes de decoração com cores dos mais diversos tipos. Você pode ter LEDs RGB que mudam de cor. O mesmo LED produz qualquer cor, dependendo do sinal que você aplique nele. Você pode fazer painéis de LEDs, displays, telas de LEDs. Você pode ter LEDs muito potentes e pode até fazer com que ele emita radiação coerente e concentrada. Você pode fazer com que ele emita raio laser. É lógico que aí existe uma técnica toda especial que eventualmente aí num artigo, num vídeo como esse, eu vou explicar como funciona e o que é o LED. Então vejam, é a tecnologia de agora. Só que tem uma coisa, o LED trabalha com corrente contínua e baixa tensão.
É diferente daquelas lâmpadas que você liga na tomada que trabalham com alta tensão e corrente alternada. Então existem circuitos especiais para alimentar o LED. Você não vai poder ligar ele direto em qualquer lugar. Voltaremos oportunamente a falar de outros componentes eletrônicos e de outras tecnologias nesse canal. Até mais!